balanço não diria que é francamente positivo, porque o francamente positivo significaria que tínhamos tido uma participação em massa e de facto não tivemos, mas é positivo porque das iniciativas que temos feito nos últimos tempos de discussão de projetos e de discussão sobretudo de planos, terá sido porventura o mais participado. E participado não só por pessoas que têm interesses próprios específicos no centro histórico, ou porque são aqui comerciantes, ou porque são aqui moradores ou proprietários. Participaram pessoas que não têm interesse direto no centro histórico apenas porque são sinienses, o que significa que aquilo que a equipa do plano chama o centro de identidade de Sines é de facto o centro de identidade de Sines. As pessoas identificam-se com o centro histórico e preocupam-se com o centro histórico. Essa foi a iniciativa mais participada, onde participaram as pessoas que já tinham, algumas das que já tinham participado através de e-mails, através do blog, através dos postais que disponibilizamos e em que recebemos as sugestões das pessoas. E foi interessante porque foram apresentadas questões do ponto de vista dos moradores, do ponto de vista dos comerciantes, do ponto de vista dos proprietários que querem habitar e dizem não conseguir habitar no centro histórico porque não têm condições para reabilitar as suas habitações, e de pessoas que não têm nada a ver com o centro histórico, a não ser o interesse que têm nesta área. Foram apresentadas propostas muito concretas e isso também é interessante. Essas propostas vão ser todas elas ponderadas pela equipa e ponderadas pela Câmara. Não são todas elas execuíveis, portanto a participação não significa um compromisso da Câmara de atender a tudo aquilo que é proposto, significa um compromisso da Câmara de ouvir e de ponderar as propostas que foram apresentadas. Há propostas aparentemente muito interessantes, mas de difícil ou de impossível colocação em prática. Um exemplo muito concreto é o da cobertura sobre uma ou várias ruas no centro histórico, uma cobertura criando o tal centro comercial ao ar livre, embora com uma cobertura. Essa embate desde logo nos aspectos construtivos. O centro histórico não é homogéneo na altura das construções, não é homogéneo nos alinhamentos e não se pretende que seja. E essa é uma das características do centro histórico. E, portanto, do ponto de vista da construção de uma cobertura, ela é tecnicamente impossível. Outras questões em concreto, como a questão dos arruamentos, e um problema difícil para a Câmara e difícil para os técnicos. Até onde é que nós podemos ir para melhorar o conforto da circulação nestes pavimentos em pedra, que são tradicionais por serem pedra, como é que podemos melhorar aqui a circulação das pessoas sem descaracterizar o próprio pavimento. Certamente não vamos colocar pavimentos como existem em qualquer outro lado, não vamos colocar asfalto, não vamos substituir a pedra por asfalto, vamos ter que substituí-la por outra pedra. Que tipo de pedra, com que forma, e esse é um desafio grande e também foi abordado nesse debate, e é um desafio que a Câmara tem que já enfrentar em algumas ruas do centro histórico, porque está a fazer o projeto da requalificação dos arruamentos e da sua repavimentação, incluída nas parcerias para a gestão urbana. A questão de poder dotar as habitações de condições nem sequer é de conforto, é de condições mínimas para habitar. Nós sabemos que existem no centro histórico ainda casas que não têm instalações sanitárias e isso não é admissível e, portanto, esse foi desde logo um compromisso da equipa. O que quer que se preveja no centro histórico tem que ser sempre possível a reabilitação, prevendo que a habitação seja dotada nas condições mínimas de habitabilidade. As questões do estacionamento são sempre, e serão porventura também das mais difíceis, afastar ou não afastar os carros do centro histórico, isso afasta ou não afasta as pessoas, ter ruas pedonalizadas ou não, e aí a solução que está em princípio apontada, embora seja necessário definir exatamente como é que é feito, tecnicamente como é que é feito, mas a solução passará sempre por um grande grau de flexibilidade. Esta é a terceira tentativa que a Câmara faz de ter um plano de pormenor para o centro histórico. As outras duas falharam, sobretudo porque este centro histórico tem algumas características especiais. Uma das vantagens da Câmara desta vez é que conseguiu ter uma equipa que é uma equipa muito experiente em termos de planeamento e de arquitetura, mas que tem um coordenador, que é o professor Walter Roça, que é
provavelmente das pessoas mais que em Portugal mais têm feito trabalho sobre reabilitação de edifícios antigos e centros históricos, e portanto essa é a partir de uma garantia de uma experiência de alguém que já viu soluções noutros lados e que para alguns dramas que nós temos refere com muita facilidade algumas soluções. O plano de financiamento deste plano de pormenor é um plano de financiamento que não é fictício, vai ser executado, aliás tem 3 anos para ser executado, portanto não é sequer uma coisa num horizonte de médio ou de longo prazo. A opção da Câmara foi a de selecionar o centro histórico, à qual juntou aquilo que é uma característica única do centro histórico, que é o facto de estar associado a uma baía e a uma praia com as características que esta tem, de praia urbana, virada a sul, com muito boas condições ainda hoje para a praia balnear, que é utilizada para isso e que é uma característica quase única no país. E, portanto, apresentámos uma candidatura que não só foi bem sucedida, como foi a melhor sucedida, foi a candidatura considerada mais interessante e a que ficou em primeiro lugar e que nos permite ter financiamento. Para já a 55% temos alguns sinais de que este financiamento pode ser superior, o que seria francamente muito interessante, mas para já temos o financiamento de 55% de 9.500.000 euros de investimento público no centro histórico. Investimento, sendo que boa parte deste valor, cerca de metade, é para a zona da Avenida da Falésia e da ligação vertical. E esse foi entendido como o grande trunfo desta candidatura. Não se fechou naquilo que é tradicional no centro histórico, não se fechou nos arruamentos, na iluminação pública, em alguns quase que detalhes, abriu-se para o mar e definiu uma estratégia muito clara de ligação deste centro histórico e de restabelecer esta ligação que era natural entre a cidade e o mar. E depois, para além deste grande investimento, há então os outros investimentos relativamente mais pequenos, nos arruamentos, nas infraestruturas do centro histórico e em equipamentos. Para se fazer a reabilitação, temos que dizer aos particulares que têm que reabilitar, temos que lhe dar alguns incentivos, mas a Câmara tem que fazer também a reabilitação do seu património. E daí que haja alguns projetos âncora que têm a ver com as ligações com os nossos parceiros, designadamente a Universidade de Évora e o Sines Tecnopolo, que prevê a construção de uma residência de estudantes no centro histórico. A parceria com a ProArtes e a Escola das Artes, que prevê a criação de 2 polos, um da música, outro da dança, em edifícios que já hoje são propriedade do município, um deles o Centro Recreativo Siniense, que será um polo de dança. Uma outra circunstância que também coincidiu no tempo foi o facto da nova legislação para a reabilitação urbana ter saído em outubro do ano passado, já durante a vigência da elaboração do plano, e de ter aparecido uma figura nova de plano de pormenor, que é o plano de pormenor da reabilitação urbana. Nós, quando iniciamos este processo, e nesta data, ainda estamos a falar de um plano de pormenor de salvaguarda. Nós queremos salvaguardar o centro histórico. Aquilo que dizem todos os peritos é que não se salvaguarda sem reabilitar. Nós não queremos manter, não queremos criar um museu, não queremos fechar como está, até porque há coisas que já foram descaracterizadas e têm que ser alteradas. Nós queremos reabilitar para salvaguardar. E esta figura nova do plano de reabilitação significa que nós podemos ter neste plano tudo aquilo que um plano de salvaguarda é. Podemos ter as regras básicas mínimas para manter as características do centro histórico, mas podemos ter muito mais que isso. Podemos ter mecanismos de incentivo aos particulares, por exemplo, uma área de reabilitação urbana que seja fixada através deste plano tem IVA a 5% para obras em vez do IVA a 20%, e isto é muitíssimo importante e é a única forma de atribuir este benefício fiscal. Tem necessariamente bonificações em termos do imposto municipal sobre imóveis que a Câmara já tem por outra via, mas que podem ser reforçados com este plano de reabilitação urbana, e permite à Câmara alguns mecanismos que podem, porventura, poder ser mais violentos, mas que para proprietários que, tendo condições para reabilitar, às vezes até tendo condições financeiras para reabilitar, não o queiram fazer, a Câmara fica com mecanismos que lhe permitem atuar. As primeiras obras já estão em andamento, porque esta candidatura das parcerias para a regeneração urbana dá-nos um calendário de 3 anos para executar estes 9.500.000 euros de obra, e temos até ao final deste ano para apresentar
todos os projetos de execução daqueles investimentos de que já falei, e temos depois mais 2 anos para os executar. Relativamente ao plano, o nosso horizonte é, antes do verão, poder ser apresentada a proposta de plano de pormenor. Contamos que antes de final deste ano este plano de pormenor esteja em vigor.